está totalmente esvaziada, a gente já não tem muito mais o que dizer, porque na medida em que a própria Corte Constitucional diz que é possível haver a união de pessoas do mesmo sexo, e há, portanto, a possibilidade de haver união estável, e também o Judiciário vem, em vários casos, autorizando o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Se eu tenho união estável, se eu tenho casamento, não importa se isso se dá entre pessoas do mesmo sexo ou não, na verdade nós temos sim as mesmas regras de casamento e as mesmas regras sobre união estável, portanto, de regime de bens, e tudo se aplica à hipótese das uniões que se dão entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, eu não vejo maiores entraves nessa questão especificamente. Agora, nós vamos aqui agora para um ponto que esse sim é extremamente polêmico, que é esse item que eu estou numerando como 5.1.3, que trata das uniões paralelas e das uniões poliafetivas, né? Quando eu digo poliafetivas, são aquelas que, quando eu estou querendo falar em paralela, eu até posso estar cometendo também aqui um erro conceitual. O paralelismo seria de uma só, digamos assim, ou poliafetismo, vamos imaginar que seria esse o termo. Nós estaríamos tratando aqui de várias uniões, como aquela que eu citei o exemplo desse caso que a gente cuida especificamente. Mas aqui o terreno é extremamente movediço. E eu preciso dizer aqui que na lei brasileira, hoje, eu não consigo encontrar um programa de direito patrimonial que regulamente a união poliafetiva ou paralela, a um ponto tal de nós podemos aqui afirmar que a sociedade brasileira admite, vamos chamar assim genericamente, posso estar também ainda cometendo erro aqui no termo, mas não acredito que a sociedade brasileira, segundo o que nós temos na lei, isso é um ponto importantíssimo, eu estou fincado aqui na lei, nós não temos uma sociedade poligâmica, possibilidade de uma sociedade poligâmica. Agora, isso não quer significar que nós não tenhamos que olhar também para aquelas pessoas que estão vivendo em uniões paralelas. É claro que essas pessoas precisam de um cuidado, essas pessoas precisam de um regulamento para elas, mas os filhos, principalmente, as questões sucessórias, enfim, mas eu acho que o Poder Judiciário brasileiro, as decisões, os precedentes judiciários brasileiros, eles têm dado uma solução, me parece a única possível do ponto de vista do sistema jurídico brasileiro, que não passa propriamente por admitir as uniões poligâmicas. Esse é um assunto muito importante. E aqui, para que não haja nenhuma dúvida, eu vou fazer menção, principalmente para quem quiser estudar isso depois, a um recurso especial muito recente. O recurso especial são os recursos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, em grau de recurso em terceira instância no Brasil, portanto em Tribunal Federal, Tribunal Nacional. Esse recurso especial é o recurso especial 1.348.458, 1.348.458. Esse recurso especial especificamente tratou sobre o paralelismo de uniões no Brasil e a solução que se dá para a partilha de bens de pessoas que estejam vivendo em uniões paralelas. Não é uma solução baseada no direito de família. Admite-se, sim, que a primeira, e o conceito é um conceito cronológico que é levado em conta, aquela primeira família, ainda que seja fundada na união estável, que é considerada para fins de aplicação da lei como a família que vai ter a aplicação da lei de família, né? E a família paralela, portanto a segunda família que corre simultaneamente àquela primeira, ela vai ter um regramento extraído do direito das obrigações, quando se fala em sociedade de fato. Para mim o importante é que se está regrando, a gente não está deixando, professor Zeno, à margem essa pessoa que está vivendo, porque isso é um fato social brasileiro. Aliás, eu acho que isso é um fato social mesmo em qualquer sociedade
ocidental, apesar de nós termos um programa monogâmico nas sociedades ocidentais de modo geral, mas isso acontece, né? Isso acontece. Eu sempre deixo bem claro, eu estava ainda agora há pouco conversando com o professor Fernando Araújo, eu deixo bem claro, e está gravando aqui, eu quero deixar isso aqui bem claro, que o meu caso é monogâmico, né? Só para não haver problema, eu quero deixar isso aqui, já que está gravando, isso é um importante, doutor Mário José, para ficar para a posteridade aqui, né? O meu programa é monogâmico, mas o professor Fernando também garantiu ainda agora há pouco que era, né? Mas nós sabemos que é muito comum, nós temos uniões paralelas. No Brasil isso é tão comum que os tribunais estão cheios de problemas nesse sentido. Mas, neste recurso especial, que é de maio de 2014, portanto, foi julgado agora, já esse ano, o STJ deixa muito claro, em grandes linhas, aqui a emenda, bem rápida, diz aqui: direito civil, família, ação de reconhecimento de união estável, relação concomitante, dever de fidelidade, intenção de constituir família, ausência, e aí que ele usou um termo que me pareceu muito interessante. Esse julgado é da lavra da ministra Nancy Andrighi, que é uma ministra muito ativa no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, e ela fala que na ausência de affectio societatis familiar, na segunda hipótese, no caso da família paralela. Então esse é um julgado que vale a pena ser estudado. E aí eu volto para aquela questão da escritura pública de poliamor ou de poliafeto, que foi feito no Brasil há 2 anos, ou um pouquinho mais ou menos, não sei exatamente, o professor Zeno também acompanhou, né? E eu concordo muito com o que o professor Zeno diz sobre essa questão da escritura pública. A escritura pública, se eu compareço diante de um tabelião e faço uma declaração, ela é uma declaração de que existem ali 3 pessoas que estão vivendo em paralelismo familiar. Isso é uma declaração. O professor Flávio Tartucci tem uma ponderação interessantíssima que eu gosto muito, que diz o seguinte: se eu chegar com essa escritura pública no órgão previdenciário que seja no Brasil, são vários, muito provavelmente o órgão previdenciário vai pagar uma pensão à segunda convivente ou ao segundo convivente, dependendo da hipótese, né? Mas o que é que... O seguro privado também, né, professor Flávio? Mas o que é que eu quero aqui deixar claro nesse ponto, que eu não consigo, de fato eu tenho até dificuldade nesse sentido, evidentemente dentro da própria lógica que a gente leva dentro do IBDFAN. Isso não quer dizer que eu esteja aqui indo de encontro, eu apenas estou dizendo que eu não consigo ver na lei brasileira uma solução para nós termos aqui polirrelacionamento